Olá, sejam bem-vindos a mais um ABAICast. E hoje nós estamos aqui com Rafael Martinez. Rafael Martinez, ele é personal trainer, especialista em força e condicionamento e co-criador do sistema X-Move. Martinez, seja muito bem-vindo aqui ao ABAICast. Obrigado, Fábio. Boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui. Bom, o Martinez, ele além de ter todos esses atributos aí, ele é um amigo de longa data e por todo o trabalho que ele vem fazendo em relação à questão de condicionamento físico, nós vimos que ele tem muita informação aqui para passar para a gente e tem muita dica que pode contribuir aí no seu treino diário. Martinez, como que estão essas suas atividades em relação ao condicionamento físico? Como que está a procura por isso? Cara, tá boa, assim. Hoje em dia o pessoal tem procurado mais praticar esportes, né? Eu trabalho principalmente nessa área, assim, da pós-reabilitação, né? Quando a pessoa sai de uma lesão, já terminou a fisioterapia, quer retornar ao esporte, quer retornar à performance. E tá bem, né, cara? Teve algumas ondas de modalidades como corrida, ciclismo, triatlo, o beach tênis, e, enfim, o futevôlei, várias modalidades que hoje estão em alta. E então tem aumentado a procura, né? Hoje o pessoal já não procura mais a academia só pela estética. Ainda é a maior parte, mas já tem muita gente procurando, buscando performance, buscando qualidade de vida, buscando ter uma vida mais funcional, né? Um corpo que consiga cumprir suas atividades do dia a dia melhor. Você acredita que as pessoas elas estão tendo mais consciência da importância das atividades físicas ou elas estão procurando aí alguma modalidade por modismo ou por alguma adaptação que elas acabam assistindo aí na internet, que o pessoal fala, essa é uma dica boa, aí a pessoa vai lá e faz, ou você acredita que elas estão tomando uma consciência que realmente é importante para a saúde praticar exercícios físicos? Cara, assim, depende muito, né? A faixa etária que eu trabalho com a maioria com pessoas de 35 a mais, né? Elas já estão vindo com consciência, né? Hoje já você tem também um apoio maior dos médicos também. Hoje é muito raro você ir a um médico e na receita dele não ter o exercício físico incluído. E além disso tem essas pessoas que começam a praticar os esportes. No começo ela não faz a preparação física, mas à medida que ela vai pegando o jeito do esporte, ela começa a querer melhorar, começa a querer ter mais resultados. Aí ela vem procurar já por consciência, não por moda, né? Ah, bacana. Você fala o preparo físico, mas o que seria isso? Você precisa ter... como que é essa questão do preparo físico antes das modalidades? Porque geralmente as pessoas elas vão, praticam, fazem lá futebol, vôlei, alguma coisa. É importante ter algum trabalho antes disso, antes de começar a praticar uma modalidade em si? No mundo ideal, você se fortalece para poder se movimentar mais. Só que as pessoas têm o costume, a mania de se movimentar mais para depois se fortalecer, né? É como aquela pessoa que você chama para, de repente, vamos para academia, não, eu tô correndo primeiro. Bem, a pessoa invertia isso, né? E a gente fala, primeiro você precisa se fortalecer para depois você poder correr. Para você correr bem, correr sem dores, ou pelo menos diminuir a possibilidade dessas dores. A preparação física, ela é o condicionamento mesmo, para que você pratique o seu esporte, que você tenha a sua performance da melhor maneira possível e reduzindo ao máximo o risco de lesão, né? É impossível a gente excluir o risco de lesão, porque lesão é multifatorial, né? Pode ser traumática, você pode virar o pé, você pode... Enfim, é impossível você excluir totalmente essa possibilidade. Mas você consegue reduzir muito através da preparação física. Então, um exemplo que eu dou assim, sempre, por exemplo, se o Messi, o Cristiano Ronaldo, ou qualquer pessoa procura um atleta desse, procura um personal, não tem como você melhorar o futebol dele. Mas você consegue melhorar ele para o futebol. Entendeu? Se ele tiver mais forte, mais rápido, mais potente, ele vai jogar o futebol dele melhor. Né? Eu não consigo melhorar o futebol dele, não é essa a minha função. Assim como um atleta, um praticante de corrida de rua hoje, ele vem para minha academia, ele vem treinar comigo, eu não vou melhorar o pace dele diretamente. Isso vai ser o treino específico dele, vai ser a planilha de corrida dele.
mas eu vou deixar ele mais forte, mais reativo, mais potente, para ele conseguir ter essa melhora no pace através do treinamento específico dele, né? Então, normalmente no esporte, você vai dividir em 3 partes, né? O treino físico, o treino técnico e o treino tático, né? O tático se aplica mais aos esportes coletivos, mas no individual você também pode. Então, o treino físico é essa preparação que eu faço, né? O treino técnico é você treinar fundamento mesmo, né? Igual se pegar o futebol, você vai treinar passe, você vai treinar cobrança de falta, cobrança de pênalti, enfim. Esse é o treino técnico, são as habilidades individuais, e o treino tático é como você vai fazer a sua performance, né? Então, no caso de uma corrida de rua, sei lá, você vai fazer uma meia maratona ou uma maratona, a tática é qual é o pace que você vai fazer até tal quilômetro, você vai sair mais forte, você vai sair mais leve, você vai manter o padrão o tempo todo, essa seria a sua tática. Então são esses 3 tipos de treino que se tem dentro do esporte. E aí eu trabalho nessa base da pirâmide, que é a preparação física. Bacana. E aí se a pessoa, por exemplo, ela chega lá querendo solucionar, vamos dizer assim, algum problema ou potencializar algo que ela tenha. Você trabalha individualmente ou você avalia um todo? Como que funciona quando o atleta ou até a pessoa mesmo que quer ter uma condição física melhor, ela é recebida quando ela chega até você para fazer uma avaliação? Cara, depende de como ela chegou também. Se ela vier indicada por um médico ou fisioterapeuta, eu vou conversar com eles, mas no meu primeiro contato com ela eu vou fazer uma avaliação de movimento. Eu não trabalho com aquela avaliação tradicional, que você vai fazer medidas corporais, eu não trabalho com essa parte, eu trabalho avaliando o movimento dela, buscando, no primeiro contato já, às vezes por WhatsApp, ou mesmo numa conversa, eu já pergunto quais são os problemas que ela enxerga, né, o porquê ela está ali me procurando, o que ela deseja melhorar. E aí eu vou, nessa avaliação de movimento, eu vou tentando já encontrar aonde está o porquê desse problema dela, né? Então, às vezes a pessoa tem principalmente quando a gente fala de lesão, de dor articular, né? Dor no joelho, no quadril, no ombro, na maioria das vezes o problema não está ali naquela articulação. Ele está uma articulação acima ou abaixo que não está trabalhando da melhor maneira possível. Então, às vezes, uma dor no joelho, a dor no joelho é a consequência. A causa pode estar no tornozelo, pode estar no quadril, pode estar no arco do pé, né, no arco plantar. E você descobre isso com exames ou no treino, nos exercícios, na prática ali, você já consegue ter uma noção? Nessa primeira avaliação que a gente faz, a gente consegue ter uma noção, mas grande parte vai ser ao longo do treino. Todo dia você vai descobrindo, todo dia você faz uma avaliação, por isso que é importante esse contato, né? Eu faço o trabalho individual, no máximo em dupla, quando o objetivo é o mesmo, e aí no dia a dia ali você vai identificando, você vai vendo uma coisinha e outra ali que pode estar causando aquele problema. Essa questão assim, o problema postural também, ela não é exata, não é isso aqui tá torto, vai causar aquela dor. O nosso corpo é extremamente adaptativo. Então tem pessoas que você vai olhar na rua assim, praticando corrida, por exemplo, e que uma pessoa com uma visão um pouquinho já acostumada vai falar, meu Deus, esse cara tá correndo tudo torto, e o cara tá correndo há 20, 30 anos e não tem dor nenhuma. Então não é uma passada, tem muito aquele mito da passada pronada, supinada, que vai causar problema. A questão não tá aí, a questão é onde tem fraqueza, né? O porquê que ele faz essa passada pronada ou supinada. A passada em si não importa, mas o porquê que ele faz. Ele tá fazendo isso simplesmente por costume, porque se adaptou a correr assim, ou porque tem alguma estrutura que tá fraca. E aí é essa estrutura que a gente vai atacar, entendeu? E a gente vai fortalecer ela para tentar melhorar. Então tem muita... E assim, essa questão de padrão de movimento, de qualidade de movimento, também ela não é diretamente ligada à performance. Porque se fosse assim, o Garrincha, por exemplo, não tinha jogado bola. É verdade. Né? Entendeu? Mas você pode pensar o seguinte, e se de repente ele tivesse feito uma preparação física adequada, será que ele não tivesse jogado muito mais ainda? Sim. Entendeu? O Ronaldo Fenômeno fala isso sempre. Ele fala que ele já deu várias entrevistas falando que o grande problema da carreira dele, das lesões dele, foi a preparação física mal feita que acontecia naquela época. Era uma época que vinha
é uma cultura, né, de suscetíveis erros, vamos dizer assim. Então, por exemplo, voltando à questão, né, da história do Garrincha aí, às vezes é até mais profundo do que o condicionamento físico. Ele tinha problema com alcoolismo, ele era um cara que dificilmente ia além daquilo, né? E hoje, por exemplo, alguém talvez mais ou menos no perfil já teria um outro tipo de acolhimento, né? Um outro tipo de tratamento para poder até render não só dentro de campo, que na verdade na época as pessoas eram muito mais preocupadas só com a apresentação em si. Exato. Hoje já se vê um contexto geral, né? O contexto da pessoa, mesmo como pessoa, não só como jogador. Cara, você tem um ponto assim, o Pelé, por exemplo, eu até não, o Pelé dando entrevista não é a melhor pessoa do mundo, não era mesmo. Falando inglês também não relou. Mas enfim, eu até tinha uma certa bronca dele. Quando eu comecei a olhar essa parte física, cara, o que ele fazia era absurdo. Tem um vídeo famoso do Cristiano Ronaldo, que ele salta pra cabeça uma bola, ele vai lá no terceiro andar, e ficou muito famoso esse vídeo. E aí pegaram um vídeo do Pelé fazendo a mesma coisa, só que o Pelé saltou 2 centímetros a mais que ele, a mais que o Cristiano Ronaldo, e o Pelé, ele era 15 centímetros, 12 centímetros mais baixo que ele. 12 centímetros mais baixo. O Pelé era 12 centímetros mais baixo, desculpa, e ele salta acho que 5 centímetros mais alto. Eu esqueci os números agora, mas tem um comparativo, esse, você procurar aí na internet vai aparecer. Eu sei que no final da conta é o seguinte, o Pelé saltou 17 centímetros a mais que o Cristiano Ronaldo. Caraca. Isso lá em 50 e tanto, cara, onde você não tinha preparação. O Ronaldo, ele acho que dá pra gente dizer que é o maior atleta do futebol, em termos de físico, né? Eu acho que ele é o maior atleta da história. E aí o Pelé lá nos anos 60, o cara saltou 12 centímetros mais alto que ele. Então olha, o que esse cara fez é extraordinário demais. Numa época que você não tinha tecnologia, né, com que ele podia... Você não tinha ciência de treinamento, você não tinha nada. Ciência não ciência. Mas o que é a sua permissão em querer mais, né? Então, vi até alguns depoimentos que quando terminava o treino, ele, já sendo Pelé, tendo toda a fama, todo o prestígio, ele continuava ali, o pessoal ia embora e ele cobrando escanteio, ele continuava mais tanto tempo de treino, sabe? Falava, para eu chegar aonde eu quero, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer além. E o Mike Tyson também, se não me engano, é o mesmo perfil. Então, assim, você vê que pessoas nessa parte do atletismo, né, de sucesso, elas acabam indo além daquilo que é colocado para elas. Tem vários campeões que vão fazer isso aí. O LeBron James, esses dias eu tava vendo uma reportagem. O LeBron James, ele gasta acho que 1.300.000, 1,5 milhão de dólares por ano com a saúde física e mental dele. Então nesse 1 milhão e pouco tá incluso o treinamento físico, nutricionista, os terapeutas dele, massagem, enfim. Todas as terapias que ele faz para manter o corpo e a cabeça em alta performance para ele poder dar alta performance na quadra. Absurdo, cara. Uma cabeça que poucos atletas têm. Sim. Normalmente ele faz o que o clube manda e pronto, acabou. Exato, e tá bom, né? Faz a tua parte. O cara é tão grande que hoje se discute se ele é maior ou não que o Michael Jordan, né? Que coisa louca, né, cara? E aí você vê onde o cara vai parar, né? Mas eu vejo assim que cada um dentro das suas perspectivas ali, da sua realidade, do seu momento, né, da sua época, procura fazer melhor. Então a gente encontra atletas de destaque dentro daquilo que pode. Uma vez até esqueci o nome do corredor. Ele falando do Ayrton Senna. Ele falou, cara, o carro, na época que eles corriam, a gente não chegaria na metade da performance deles. Então, hoje tem toda uma tecnologia, toda uma adaptação que facilita você ter um êxito, um sucesso e até um conforto ali dentro. Antes era queixo duro e o pessoal tinha que segurar na unha ali a coisa. E o Senna tem um detalhe, ele foi um dos primeiros atletas, basicamente, a dar importância para a preparação física orientada. Né? Você pega os vídeos dele do comecinho dos anos 90 ali, meados de 80, tem ele falando, tem o treinador dele, me fugiu agora, o treinador era famoso, o Nono Cobra, acho que era, se eu não me engano. Ele é famoso, escreveu livros e tal, era o preparador físico dele, então você via muitas imagens do Senna praticando corrida, praticando musculação, fazendo essas coisas. Ele foi um dos primeiros atletas a dar essa importância para a preparação física. Que se você parar para olhar até
o perfil dos corredores na época, né? Dos pilotos na época, não tem um perfil de atleta. Claro, precisava ser magro, caber dentro do carro e conseguir segurar a corrida até o final. Mas não parecia que não tinha uma atenção direcionada igual o Senna tinha, né? Então é uma coisa bastante interessante. E hoje, voltando para o contexto aqui do condicionamento físico e fortalecimento. Quem são as pessoas que mais te procuram? Qual que é a faixa etária das pessoas que mais te procuram? Você falou que tem um público, mas quem que você avalia, na verdade, seria até um pouquinho mais amplo. Não só quem te procura, mas quem são as pessoas que estão procurando mais. Eu digo até no contexto de todos os personagens, assim, que você conhece e que você conversa. Qual que é a faixa etária dessas pessoas? Cara, disparado de longe, o 35 mais, 40 mais. Disparado. Então, muito em maior número na academia, especialmente com um personal trainer, né? Tem as academias de rede, que ainda você vai ter bastante jovens, mas essa atividade orientada, voltada, seja para uma performance do dia a dia mesmo, ali de casa, ou numa performance esportiva, o 40 mais tá bem longe. São pessoas assim, você, a gente cresceu fazendo esporte. A nossa geração cresceu na rua, brincando. Sim. Né? Você jogava bola na rua, amarrava um balde no poste, jogava basquete, passava uma linha num poste, a outra na rua, jogava vôlei. A gente fazia tudo, a gente praticava tudo, brincava de tudo. E aí, hoje em dia, começa a sentir essa falta. Às vezes a pessoa terminou, foi pra faculdade, aí ela deu uma parada com esses esportes dela. Aí terminou a faculdade, começou aquela loucura de carreira, aí já engatou casamento, já engatou filho, aí quando ele vê, ele tá com 40 anos, todo cheio de dor, todo arrebentado, e ele tá tentando voltar pro esporte. Então, aí esse cara tá praticando uma arte marcial, tá praticando um jogo coletivo, ou esse cara, de repente, não parou de jogar a bola dele, só que hoje ele tá sentindo já o peso, aí ele procura uma preparação física para continuar fazendo o que ele gosta por mais tempo, que é o grande objetivo nosso, né? É permitir, eu tive um atleta profissional, não tá mais treinando comigo, meus clientes são todos atletas amadores, então o que eles querem, o que eu quero, o meu objetivo é que eles joguem o melhor e por mais tempo possível. Né, para eles terem esse prazer, essa prática na vida dele. E qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Hoje, a gente falou do médico, né? A maioria dos médicos já receitam. Nos Estados Unidos já tem um tempo, já tem coisa de mais de 10 anos essa linha de pensamento que eles falam Movement as Medicine, né? Que seria o movimento é o remédio. E então lá eles já estão colocando realmente na receita. Você vai fazer atividade de força ou enfim, praticar um esporte tantas vezes por semana. Tá na receita, assim como é o remédio. Aqui no Brasil a maioria ainda tá aquela coisa como conselho, né? Seria bom se você colocasse uma atividade física e a pessoa não tá nem aí. Mas cara, recentemente assim tem saído artigos para absolutamente qualquer tipo de problema de saúde, o exercício físico extremamente recomendado. Assim, desde uma simples dorzinha de joelho, de tornozelo, de coluna, até um paciente oncológico já em estado bem avançado. Assim, o exercício físico não consegue retroceder esse câncer, mas ele consegue melhorar a qualidade de vida dele até o final. Sim. Então ele funciona hoje como um tratamento paliativo. Exercício físico hoje, a melhor maneira de você prevenir doenças neurodegenerativas, Alzheimer, demência, é a melhor maneira de prevenir. Então assim, para tudo hoje, para tudo, não existe um diagnóstico hoje que, a não ser um limitante físico mesmo, né, mas não existe um diagnóstico que você não vai ter recomendação de colocar exercício. E aí uma outra coisa que se comprovou agora também, é que quanto mais massa muscular você preserva, mais longevidade você vai ter. Então, assim, maior a probabilidade de você chegar aos 90 e tantos, 100 anos com mais massa magra. Se você para absolutamente de se exercitar, de se movimentar e começa a perder, essa perda começa justamente mais ou menos aos 40 anos, né? Quando você começa a ter redução de hormônio e tudo mais.
E aí você começa a perder essa musculatura. Se você não se mantém ativo, se você não faz um treinamento de força, aí você vai perdendo ladeira abaixo mesmo. Se você mantém essa massa muscular, você reduz a chance de todas essas doenças e ainda aumenta a sua chance de viver mais. Olha que interessante. E na verdade, assim, é um hábito, né? Porque se você chegou, depender muitas vezes, né? Até uma determinada idade, assim, uns 40 ou 50 anos, sem fazer atividade, você já não tem o hábito de fazer. Exato. Dificilmente você vai começar a fazer uma musculação aos 50 anos. Não que não aconteça. Mas aí dos 50 pro 90, né? Tá certo que nunca é tarde, mas você acaba penando um pouquinho mais, né? Mais difícil, né? Quanto mais tarde você começa, mais difícil é para você manter. Eu brinco que é igual você poupar dinheiro, fazer investimento para, né, o futuro. Quanto mais cedo você começa, menor é o esforço que você tem que fazer, né? Uhum. Então, por exemplo, se você começa a investir seu dinheirinho lá, sei lá, na sua primeira mesada, você vai colocar, sei lá, 5, 10% da sua mesadinha lá. Se você começa a fazer esse investimento aos 50 anos, você vai ter que colocar 30, 50% para você. Mas você falece que já começa a chorar. Cara, o treinamento é a mesma coisa. Quanto mais tarde você começar, mais esforço você vai ter que ter, né? A pessoa que se manteve ativa a vida inteira, ela vai manter aquele treino dela normal ali. Se você deixar para fazer isso quando você tiver com 50, 60, você vai ter que fazer mais mudanças na sua vida. Não só o treinamento, aí você vai ter que ter uma mudança alimentar mais drástica, você vai ter que ter, enfim, várias mudanças muito drásticas, né? Se você mantém na sua vida, aquilo já faz parte da sua vida. Então não é nenhum sacrifício. Mas, cara, se você dá uma olhadinha aí, YouTube, redes sociais no geral, você vai ver um monte de gente. Começou aos 50, aí gostou da musculação, virou bodybuilder, tá aí competindo com 60, 65, 70. Sim, já vi alguns casos que são assim, até exemplos, né? Eu comento essa questão de ser mais difícil às vezes pelo meio que a gente vive, né? Não tem como a gente falar de uma forma muito globalizada, mas pelo meio que a gente vive. Então você vê que aquela pessoa que a vida inteira só tomou cachaça, o cara dificilmente ele vai parar e começar a fazer uma atividade, só se ele tiver um problema muito grande e o médico fala, ou você faz isso ou morre, ou perde uma perna, perde um braço, aí começa a se movimentar. E o interessante que você comentou, nessa questão da prescrição, ela também ser a atividade física, é que países, né, mas Estados Unidos aí, Inglaterra e tal, na grade curricular tá ali o que você fazia de atividade física, se você era capitão do time, se você jogou no time de futebol americano, disse aquilo. Então, a valorização do esporte, ela funciona de uma maneira diferente ali, né? Eu acredito que agora as pessoas aqui estão tomando um gosto e um hábito diferente em relação a isso, mas esse incentivo desde o começo, ele é extremamente importante para tudo na vida, eu acredito. Cara, você sabe que eu jogo rugby também, já tem 22 anos, né? E nos países, ele é muito forte na Europa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre essa questão do rugby. Sei. Mas enfim, ele é muito forte na Europa e ali em alguns colônias da Inglaterra, né? E nesses países, realmente conta muito no currículo quando você coloca lá que você foi jogador. Se você foi o capitão da equipe de rugby, se você foi jogador, eles entendem assim um conceito de disciplina, de espírito de equipe, liderança, de cuidado propriamente dito. Se você é uma pessoa que jogava, que praticava esporte na sua escola, na sua faculdade, você provavelmente continua praticando, então você vai ter menos afastamento por problema de saúde, menos atestado médico. Provavelmente não fumava crack. Provavelmente, tomara que não. Às vezes acontece. Mas aí todos os dias. Mas e as empresas agora, essas multinacionais, estão começando a valorizar isso também. A empresa da minha esposa, esses dias atrás, estava fazendo um desafio com os funcionários, que foi um desafio de 3 meses, dividiram em grupos, né? É uma multinacional que ela trabalha também. Aí pegaram as regionais e fizeram meio que uma disputa. E nessas regionais, quem praticasse mais horas de atividade física ao longo desses 3 meses ganhava um bônus. Olha, no final. Então eles incentivam bastante. E aí valia tudo. Tipo assim, você ia fazer uma caminhada, aí você mandava a fotinha do aplicativo lá que você caminhou. Você ia jogar bola, você mandava. Você ia pra academia, você mandava tudo. E aí você ia mandando
o coordenador apresentando, e aí a equipe que praticou mais, ela levou esse bônus, teve um bônus de salário. Foi bem legal, eles incentivam bastante. Então as multinacionais já entenderam isso. Uhum. Tem muita empresa que já paga a sua academia, ela estorna para você esse valor. A da minha esposa é uma dessa. Então a minha esposa apresenta a nota da academia, eles estornam para ela. Porque sabe que a pessoa que faz exercício vai dar menos trabalho, menos prejuízo para a empresa. Mas aí é que tá. Geralmente esse conceito, ele acaba vindo de empresas que têm um porte maior e que têm uma visão maior. Ela compreende o todo, né? Ela compreende o contexto, ela vê que, de uma certa forma, você também está valorizando o funcionário fazendo aquilo, e essa valorização do funcionário, do colaborador, ele gera produtividade, ele gera melhoria na qualidade do trabalho. E assim, é uma engrenagem que tudo funciona. Não é só de um lado, né? A gente sabe que, claro, a empresa ela visa um lucro, mas a partir do momento que investe em pessoas, essa engrenagem ela trabalha. Esse lucro aumenta, né? Esse lucro aumenta. São essas pessoas que vão fazer a máquina funcionar. Sim. Não, e fora que vão trabalhar com uma satisfação, vão falar bem da empresa, né? Isso é... Essa relação, cara, tipo, hoje, por exemplo, a gente tá falando muito aqui de problema físico, mas os afastamentos por doenças psicológicas estão, acho que deve estar quase igual ou maior, eu não lembro de cabeça números agora, mas deve estar quase igual ou maior até que as doenças físicas. Sim, sim. E, cara, você não vê, raramente você vê uma pessoa... É outro indicativo que a gente estava falando da medicina, eu falei muito sobre as doenças. Cara, não existe remédio melhor para ansiedade, depressão, estresse do que o exercício físico. Os outros vão, obviamente, a medicina tradicional vai compor. Mas se um médico seu, se o seu psiquiatra, seu médico e seu terapeuta te passar um monte de remédio, não te passar exercício físico, você precisa trocar de terapeuta, de médico. Porque você vai viver num ciclo que não tem fim aquilo, né? Na verdade, não está procurando a sua cura, né? Mas tá tratando só o sintoma. Só os sintomas. Só o sintoma, exato. E aí você vai viver refém daquilo. Então isso é muito difícil. Cara, pra gente fechar essa parte de saúde, assim, cara, eu acho um absurdo tremendo como que as pessoas ainda conseguem arrumar uma desculpa para não se exercitar depois da pandemia, cara. Tava lá na pandemia, quem tinha mais chance de pegar só o resfriadinho? Quem tinha melhor condicionamento físico. Quem tinha mais massa magra, né? Quem treinava, quem praticava esporte. Essas pessoas passaram, óbvio que teve a exceção que fugiu da regra, mas a maioria dessas pessoas passaram pelo Covid sem nada. Eu mesmo tive o Covid antes da vacina. Cara, eu tive dor de cabeça, eu fiquei menos ruim do que quando eu tive dengue. Então, assim, foi muito tranquilo. E aí as pessoas trancadas em casa, doido, eu quero sair, eu quero me exercitar, eu quero fazer as coisas, brigavam para sair de casa, saiu escondida, aí quando liberou, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho isso, eu não gosto de academia. Cara, a verdade é que você não tem, se você não começar a fazer, eu brinco com meus alunos que é igual tomar cerveja. Quando você vai tomar cerveja lá, na nossa época, né, com 15, às vezes antes de 9, 10 anos, você começava a tomar cerveja. Você nunca gostava do primeiro copo de cerveja? Não, era ruim. Você ia tomar mais 10 vezes até você começar a gostar. Né? No começo é horrível, tal. Aí depois, bebe porque tá com a galera. Aí chega uma hora que o cara chega em casa, Eu acho que foi na 10ª mês. Tá por aí. Cara, o exercício físico é parecido. Você que fala que não gosta, eu não gosto. Você já tentou fazer por 6 meses? Se você terminar esses 6 meses, continuar falando eu não gosto, aí eu nunca mais discuto com você. Mas, cara, ele realmente passa a fazer parte da sua vida. Chega um momento em que o dia que você não vai, você fica com um pezinho na consciência, fala, putz, não treinei, hoje já tô com uma dorzinha nas costas já, assim. Você nem tá nada, mas é só porque você não foi treinar. E é importante ter esse alerta, né? Porque aí você acaba se condicionando a sempre estar praticando atividade. Mas eu vou te falar uma coisa, independente do esporte ou qualquer outra área da nossa vida, boa parte das vezes a gente sempre vai arrumar a melhor desculpa para não fazer o que precisa. E essa desculpa, ela é a mais louvável, ela é a mais bonita. Justifica para todo mundo.
mas não resolve aquilo que você precisa. Não resolve, exatamente. Então a gente sempre vai ter a melhor desculpa. E aí você tem que avaliar se a melhor desculpa tá sendo o caminho certo aí para você prosseguir da forma que deve, né? Fala, essas pessoas são as pessoas que não, elas não gostam de resolver, elas gostam de reclamar. De reclamar. Se você tirar o problema dela, ela não vai ter do que reclamar e ferrou, acabou com a vida dela. Não, e você falando de pandemia, tá 2 semanas dentro de casa. Cara, você mora numa casa que tem todo o conforto, todo espaço, né? Tudo aquilo que você precisa. E aí, você quer ficar na sua casa, mas falou não pode sair, você fica louco, você quer pular o muro, você quer dar um jeito de... Falou não pode, parece que desperta um gatilho ali que você tem que fazer o oposto daquilo, né, cara? Mas é incrível. Nós passamos, assim, por uma situação muito difícil que foi essa da pandemia, onde as pessoas deveriam fazer uma reavaliação de uma forma geral da vida em si, né? Porque, na verdade, a gente estava lidando com vidas ali diariamente. Se você vivia ou não, era um dia após o outro ali que você passava por aquele sofrimento. E parece que acabou isso e não existiu. E já esqueceram. Já esqueceu, já... Não vai ter mais, não... Exatamente. Se pudesse dar um conselho para as pessoas, seria: se preparem para uma próxima pandemia. Exatamente, tudo é... Cara, mas essa necessidade de movimento nosso, ela é inata, ela é real. Quando as pessoas falam assim, precisa gastar energia, fala muito de criança, né? Precisa gastar energia. Isso eu tô tirando da minha percepção também, não tem artigo científico, não tem nada. Mas essa energia realmente, eu acho que ela realmente existe, como a gente aprende na física, energia potencial. Né? Você se alimenta, você coloca combustível para dentro, você tem energia potencial. Se você não transforma ela em energia mecânica, essa energia potencial vai se acumulando, vai se acumulando. Chega uma hora a bateria explode. Né? Aí vem o estresse, a depressão, blá. A gente tem a necessidade de se movimentar. Então a gente transforma essa energia potencial em energia mecânica se movimentando. O nosso corpo, assim, falando de grosso modo, o nosso corpo se desenvolveu, né? Para quem acredita que na teoria da evolução, ele evoluiu basicamente para 2 coisas: para percorrer longos caminhos e para carregar coisas de um canto para outro. O que é isso? O cardio e a força. Isso foi basicamente, né? Você pega lá nos ancestrais, lá do tempo das cavernas, eles andavam cerca de 10 quilômetros por dia atrás de alimento, catando fruta, enfim, forrageando, né? Cerca de 10 quilômetros por dia e precisavam carregar coisas, precisavam carregar uma pedra, um tronco de madeira para construir a cabana, a barraca, enfim. Então era basicamente isso, percorrer longos caminhos e fazer força. E aí hoje, o que a ciência toda mostra hoje? Você precisa fazer treinamento de força e treinamento cardio. Entendeu? Só que a tecnologia deixou a gente... Só que essa pessoa, eu falo, é o exemplo da pandemia. Essa pessoa ela não queria sair de casa para fazer uma caminhada, andar de bicicleta ou ir na academia. Ela queria sair de casa, ela queria se movimentar. Ela tinha necessidade de se movimentar. Só que ela vai se movimentar de carro, de moto. É aí que tá o erro. As pessoas elas utilizam outros subterfúgios aí, né? Para fazer aquilo que não precisa. Você comentou em relação ao rugby. E aí você já está há 22 anos nessa modalidade, nessa prática. A gente vai falar um pouquinho do rugby, depois a gente vai voltar novamente a algumas questões do condicionamento físico, porque ainda nós temos algumas dúvidas, mas eu acho interessante a gente levantar essa pauta agora do rugby. Como que foi o seu início nesse esporte que há 22 anos era praticamente um desconhecido aqui no estado, aqui em Mato Grosso do Sul, né? Para quem estiver assistindo a gente lá de Bangladesh, do Japão, então nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul. Minha irmã deve estar vendo, lá de Brisbane, na Austrália. Olha aí. Um beijo, então. Acompanhando nossa bike. É legal falar disso, que até pra gente chegar, como eu decidi trabalhar com essa vertente do treinamento físico e não com emagrecimento ou hipertrofia, como a maioria acaba escolhendo. A gente já falou, a gente praticou esporte a vida inteira. Eu sempre gostei, e eu nunca gostei de academia. Apesar de ser personal trainer, eu nunca gostei de academia. Mas por quê? Cara, quando eu tava com meus 14, 15 anos, eu jogava basquete na escola. Jogava basquete e vôlei pelo time da escola. Foi onde eu comecei a praticar esporte com 8 anos.
Olimpíada de 92, vendo Aurélio Miguel e o vôlei. Aí logo em seguida eu comecei a... O Aurélio Miguel era do judô, né? Era do judô. Logo em seguida eu comecei a praticar judô com 8 anos, foi meu primeiro esporte. E aí, depois, na adolescência, eu fui jogar basquete e vôlei. Eu não era dos mais altos e sempre fui parrudinho, né? E aí eu jogava, tal, me desenrolava bem ali, mas eu queria jogar melhor. Eu fui procurar academia para jogar melhor. Eu queria saltar mais alto, eu queria correr mais rápido. Só que, cara, eu chegava na academia e eu sentia assim, eu olhava que o meu treino era o mesmo dos outros. O cara me botava numa cadeira sentado lá e botava pra fazer extensor. Eu falava, mas como que eu vou pular mais alto assim? Eu não entendi ainda de treinamento, mas eu já tinha essa percepção. E nessa eu fiquei. Quando eu terminei a escola, cara, em 2001, em 2000 eu terminei a escola, em 2001, um amigo meu me convidou. Eu nunca tinha ouvido falar de rugby na minha vida. Um amigo meu, através de um outro amigo do escritório, falou assim, estão montando um time de rugby aqui. E aí foi um pessoal que foi fazer faculdade em São Paulo, nos cursos da USP, principalmente, a cultura de rugby é bem forte. E eram 4 amigos aqui de Campo Grande que saíram, 3 foram para São Paulo, um foi para Assunção. Eles jogaram rugby lá e quando voltaram para Campo Grande decidiram montar o time. E aí me convidaram para isso. E eu já gostava, como eu era parrudinho, né? Na escola eu falava assim, a gente via futebol americano. A gente também não assistia futebol americano na época, a gente via nos filmes. Só que ele já era famoso, né? E aí eu falava, pô, se tivesse futebol americano eu acho que eu ia me dar bem e tal. E aí esse amigo meu veio e me chamou, eu falei, cara, o que é rugby? Nunca ouvi falar na vida. Aí ele, é tipo futebol americano. Eu falei, então vamos. Cara, e cheguei lá no primeiro treino, foi uma coisa muito louca. No meu primeiro treino, eu fui numa quarta-feira treinar, e na sexta eles iam pra Assunção pra jogar. E fazer um amistoso lá com um clube de lá que era nosso padrinho, que era onde esse fundador estudou. E aí, eu cheguei lá, treinei na quarta-feira, aí terminamos o treino, estamos sentados ali conversando, foi lá no Estoril. E aí, cara, estamos ali conversando, aí um deles veio me chamar, falou, pô, vamos pra Assunção e tal. Eu nunca tinha viajado, né, pra fora, assim, do país. E aí, cara, eu falei, não, acabei de fazer o primeiro treino, não vou jogar. Não é pra jogar não, vamos lá tomar uma cerveja, conhecer a cidade e tal. Eu falei, beleza, então vamos. Aí dentro do ônibus, chega um desse cara de São Paulo, ele veio de avião de São Paulo pra cá, e aí foi pegar o ônibus com a gente pra ir pra Assunção. Aí ele entra no ônibus e fala assim, pô, quem que é o cara que fez um treino e já tá indo jogar? Eu me encolhi no banco assim, eu falei, Aí ele chegou, me deu uns tapão no peito. Você é o cara, que não sei o que blá blá blá. Eu não vou jogar não. Só pra ver, só pra ver. Cara, caí nessa armadilha, fui pra Assunção, foi um final de semana inesquecível, cara, a gente jogou, eu não entendia nada, né, cara, um paraguaio só falava pra mim, vem pra cá, vai pra lá, agora bate, agora tromba, agora faz. Não entendi nada daquele jogo, voltei pra casa com dor onde eu nem sabia que existia. Cara, acabou o nosso jogo, a gente fez meio que uma preliminar do jogo da seleção brasileira contra a seleção paraguaia. Acabou o nosso jogo, aí teve o jogo das seleções. Foi um clima, assim, cara, absurdo. Ao final tem uma tradição no rugby, foi uma das coisas que me pegou muito firme, que é o terceiro tempo, né? Como que funciona? Cara, o terceiro tempo é um comes e bebes entre as duas equipes ali ao final do jogo. A gente entende assim, é um jogo que tem muito contato físico, é muito intenso a disputa, mas é uma disputa muito leal. Não é um jogo violento, como as pessoas dizem, mas é um esporte onde tem contato físico. E aí ali é muito leal, é muito honesto. Só que às vezes ou outra, cara, você dá uma escapa, né? A sua intenção é fazer o teco no outro jogador, que é a ação de derrubar ele. E às vezes você erra, pega uma mão aqui ou um cotovelo ali, mesmo sem querer, às vezes por querer, aí na malandragem. Mas o que importa, assim, a ideia nossa, o terceiro tempo o que aconteceu no campo ficou no campo. Então os dois times se reúnem e vão para um comes e bebes, na maioria das vezes mais bebes, e vão fazer uma confraternização. E, cara, é um espetáculo à parte, assim, é musiquinha de pirata, os caras cantando aquelas coisas de pirata, assim, é um esporte inglês, né? O rugby, ele é irmão do futebol. É irmão, eles saíram do mesmo esporte. Tinha um esporte antes que chamava futebol, só que não tinha nada a ver com esse futebol. Mas não é do mesmo fundador, Charles Miller. Cara, não, então, quem trouxe pro Brasil, a história romântica é o Charles Miller.
Só que a história do esporte não é bem assim, de nenhum esporte. Mas basicamente a história é o seguinte: o Charles Miller morava aqui no Brasil, ele foi passar um tempo, fazer um intercâmbio na Europa, aí ele passou pela Inglaterra, Escócia e Gales. E acho que ficou 2 anos, se eu não me engano, nesse período, onde ali ele praticou o rugby, o futebol e o cricket. Uhum. E quando ele retornou ao Brasil, ele teria trazido na mala dele o equipamento para esses 3 esportes. E aí ele começou os 3 esportes no SPAC. Esse clube existe até hoje em São Paulo. É o primeiro time de rugby do Brasil. Foi o primeiro campeão paulista de futebol. Pode procurar no... Eu sei que é torcedor de time de São Paulo. Procure na história lá, você vai ver esse SPAC, que é São Paulo Athletic Club, que é o clube dos ingleses, né? Legal. Assim como aqui em Campo Grande tem o Estoril, que é o clube dos portugueses. Lá em São Paulo tem esse que é o clube dos ingleses. E o Charles Miller teria colocado ali os 3 esportes. Uhum. E aí dali eles evoluíram de maneira diferente. Futebol virou o que virou. O rugby... Cara, o rugby teve uma fase, ele estava crescendo muito na década de 80. Só que aconteceu um acidente, cara, entre 2 partidas de colégio particular de São Paulo. Teve um acidente, um atleta ficou paraplégico. Caraca. E aí ele estava expandindo muito na época. Muito mesmo. Se eu não me engano, foi o Colégio Rio Branco e Colégio Pasteiro, eu acho. Eu esqueci as escolas que foram. O Marista e Rio Branco, enfim. Foram 2 escolas bem tradicionais de São Paulo. Teve esse acidente. E aí o aluno perdeu o movimento da perna. E aí proibiu de praticar nas escolas. E aí isso aí fez o rugby retrair muito. Uhum. Então a década de 80, 90, o rugby ficou bem restrito ali. Aí as faculdades de São Paulo, que já tinham seus times, continuaram fazendo, mas ele não conseguiu expandir. Né? E aí, mas já no ciclo olímpico agora cresceu muito. No ciclo pré-Rio de Janeiro, 2016, por 3 anos seguidos a gente foi o esporte que mais cresceu no país. É mesmo? Cara, foi uma coisa muito massiva, assim. E aí agora tá num período de retração já de novo, mas acho que tá geral, assim, hoje em dia... Mas o rugby, ele deu de um tempo pra cá, uma visibilidade maior, porque eu lembro até, eu acho que era uma propaganda da Nike, que eles faziam algumas cenas bem humoradas, assim, sobre o rugby, Foi a campanha da Topper. É da Topper? Cara, foi quando a Topper patrocinou a Confederação Brasileira, e cara, é um espetáculo essa campanha. Pra quem gosta de propaganda, ela ganhou vários prêmios internacionais, mas muitos. Foi uma campanha, acho que de 4 ou 5 vídeos, que era assim, rugby, isso ainda vai ser muito grande no Brasil. E aí ele pegava umas coisas assim, o da Argentina era muito bom. A Argentina é o melhor país da América, tá? Melhor que Estados Unidos, que todo mundo. Ele tá no... A gente divide o rugby em tiers, né? Como se fosse primeira divisão. A primeira divisão, você tem a Europa, Nova Zelândia, África do Sul, Austrália e Argentina. É a primeira divisão. Aí você tem um segundo escalão. Hoje o Brasil estaria em terceiro. A gente ainda não conseguiu até hoje, por exemplo, classificar para uma Copa do Mundo. Uhum. A gente tinha uma meta de classificar para do ano passado, para 2023, não conseguimos, batemos na portinha, mas não deu, vamos tentar para a próxima. E a Argentina, então, a Argentina tá lá em cima, a Argentina... E aí a campanha da Topper, ele falava assim, ele falava 3 anos antes, eu não lembro a época certa, mas ele falava assim, por exemplo, em 2022, a Argentina ganhou do Brasil de 89-0. Em 2023, ela ganhou de 64-10. Em 2024, ela ganhou de 50-27. Se continuar assim, os números indicam que daqui 20 anos a gente vai ganhar da Argentina. Era muito bom aquilo. Aí o final era rugby, isso ainda vai ser muito grande. Cara, procura. Se você nunca viu esses vídeos, procura Topper Rugby no Brasil. É muito legal. Muito legal. É muito legal. As coisas bem... Tinha uma sensacional do cara com a esposa dele. Não sei se você lembra dessa. O cara ia entrar no carro assim, aí aparecia uma mulher do nada. Moço. Aí ele pôs nome. Você não é aquele famoso jogador de rugby? Sou eu mesmo. Você poderia me dar um autógrafo? Aí ele dá o autógrafo pra ela assim. Aí beleza. Ela, obrigado, eu te adoro, que não sei o quê. Aí ele entra no carro. Aí dá um tempinho, ela abre a porta e senta do lado dele. Aí ele fala, obrigado, amor. Era muito bom. Era muito bom. Essa campanha ganhou um monte de prêmio de publicidade por causa disso. Eu esqueci, era humor autodepreciativo, uma coisa assim que eles falavam. E ela foi muito, muito boa, né? Era uma época onde as pessoas investiam na publicidade, era uma publicidade bacana, bem feita, né? Um pouquinho diferente do que a gente vê hoje, mas tá tudo certo. Legal. E aí,
Martinez, você teve todo esse desenvolvimento dentro do rugby, já tem essas mais de 2 décadas aqui que nós temos essa cultura do rugby aqui em Mato Grosso do Sul. Como que está hoje o cenário aqui no estado? Como que você está vendo a questão dos atletas? Está tendo uma adesão maior? Tem um incentivo? O governo já olha para esse esporte de uma forma diferente? Tem um apoio? Como que está isso aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho, não deixa ser isso aí. Eu ia acabar falando como que eu cheguei nessa parte do treinamento e acabei esquecendo, a gente desenrolou para outras coisas. Mas enfim, eu começo a jogar o rugby em fevereiro de 2022 e foi essa viagem para Assunção. Cara, na volta, no domingo à noite, quando eu vim no ônibus, eu já sabia que isso era o resto da minha vida. Isso aí eu não tinha dúvida nenhuma. Conheci o Brasil inteiro e aí continuei nessa saga minha, cara. Eu jogava rugby, eu entrava na academia querendo melhorar. E aí, sabe quando você fala assim, cara, não é isso que eu quero, não é esse exercício. E aí eu vi o cara, por exemplo, do meu lado, um cara que ele tinha um objetivo estético, ou o cara era um bodybuilder mesmo, competidor, ou não, era só um cara que queria colocar o shape. E eu via que eu estava fazendo exatamente o mesmo treino que ele. Eu falava, cara, mas não dá certo, se a gente quer coisa diferente, né, não tem como. Enfim, foi se passando os anos. Aí quando surge o YouTube, eu começo a olhar os atletas gringos, porque até então a gente também não tinha uma referência. Porque os programas esportivos daqui não mostram, né? E aí no YouTube eu começo a ver os atletas de Nova Zelândia, de Austrália, de África do Sul treinando. E cara, era assim, eu lembro que eram lugares muito grandes, tipo assim, galpões mesmo, e os caras fazendo exercícios, hoje eu sei quais são, não. Na época eu não sabia que nome dá para aquilo ali. Quando aparece o CrossFit aqui, eu passei na frente de um box, eu olhei, falei, cara, acho que é isso aí que os caras do rugby fazem. E aí até comecei a treinar o CrossFit e tal, mas rapidão já percebi. Eu falei, não, também não é isso aqui que eles fazem. Gostei e tal, mas falei, não é isso aqui que eles fazem. E aí depois, aí sim, em 2016 já, aí eu conheço meu sócio, o Marcão e o Érico, os 2 sócios meus. E aí um dia eu passei, na época eles tinham um CT, eu passei na frente, olhei e falei, cara, gostei disso aí. Aí fui lá, me apresentei e tal, eu tava na faculdade, eu entrei na faculdade tarde, tá? Eu era funcionário público, só para contextualizar. Eu era funcionário público, eu entrei na faculdade de Educação Física por causa do rugby. No momento, era 2 questões. Primeiro, eu queria aprender a ensinar o rugby, né? Como é que ensinava as crianças a jogar. E o segundo, que eu queria resolver esse meu problema, que era treinar de maneira para ficar bom no rugby, e não para ficar grande, não para ficar mais seco, nem nada disso. Eu queria ficar bom no rugby. Então eu entro na faculdade por causa disso, em 2014, e aí em 2016 eu conheço os meus sócios, e aí eu vi de longe, eu falei, cara, eu acho que é isso aqui. E aí eu entro, me apresento, peço para estagiar, me ofereci para estagiar. Eu lembro que o Marcão falou, cara, pô, adoraria, mas a gente abriu agora, não tenho grana. Eu falei, não quero grana não, só quero que você deixe eu aprender aqui. E aí eu começo a trabalhar com eles 2, e aí a gente aprende, e aí depois vai vir a história da X-Move, como a gente criou a X-Move. Mas aí, ali eu encontro realmente o que era, nessa época eles chamavam de treinamento funcional, e aí eu entendi, né, o que era o treinamento que esses atletas faziam. Eu falei, isso aqui. E aí eu comecei a fazer meus cursos, toda a minha capacitação voltada para isso. Então buscava, assim, aqui em Campo Grande não vinha, aqui em Campo Grande vinha curso sempre, né, emagrecimento para tal tipo de mulher, emagrecimento para tal tipo de homem, para tal faixa etária. Era só emagrecimento e hipertrofia que vinha. Não vinha um curso de performance. Aí a gente começa a viajar para fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. A gente começa a fazer esses cursos lá fora e aí a gente começa a trazer. Quando chega em 2017, que eu termino a faculdade, cara, era assim, acho que tinha 5 ou 6 pessoas aqui em Campo Grande que fazia isso, né? Tem alguns colegas meus, DG, Igor, o Érico, o Marcão, eram poucas pessoas que trabalhavam nesse formato. Mas hoje já aumentou bastante, já tem uma galera trabalhando nessa linha já melhorou bastante. E o rugby, cara, continuei jogando até hoje, né? Não parei, não pretendo parar tão cedo. Hoje minha função é sempre jogar mais um joguinho, porque agora meu filho tá jogando, né, cara? Tá com 17. Tá com 17? Não tá jogando? Cara, puta, deve tá voando, né? Guri novo. Tá voando. Jogou o Campeonato Brasileiro esse ano pelo time de Cuiabá. Olha, ficou em 3º lugar no Brasil. Pô, bacana, cara. Bacana. Já mudei. Você cobra muito do guri ou não?
Não, cara, até que não. Suficiente. Eu incentivo muito. Incentivo ele a ser campeão sempre. Sempre, é. Data menos disso. Não, cara, mas foi muito dele, assim. Eu nunca obriguei ele a jogar. Lógico que era meu sonho que ele jogasse, né? Uhum. Mas o que eu fazia? Eu levava ele pro campo todo sábado comigo. Todo sábado ele ia pro campo comigo, só que eu não obrigava ele a treinar. Ah, pai, não quero não. Tá bom, senta aí, mas vai ficar aqui. Uhum. Não vai ficar em casa no videogame. E aí foi indo. Até que chegou uma hora e ele falou, pai, quero jogar. Eu falei, então, velho. Hoje, eu não aguento mais. Ele falou, já que eu tenho que vir nessa droga, né? Dá uma bola aí. Cara, só que aí, cara, ele foi bem, ele se desenvolveu muito rápido. E aí ele gostou, né? Começaram a elogiar, pô, você tá bem, você tá jogando bem. Encheu o peitão do guri, ele empolgou. Já mudou até plano, já tá terminando a escola agora, ele quer ir fazer intercâmbio fora, quer pra jogar rugby. Ele quer fazer um intercâmbio num país que tenha rugby, pra ele desenvolver o rugby e depois voltar pra cá. Caralho. E eu tô usando isso de combustível, né? Uhum. Aí eu já falei pra ele, ó, você quer jogar rugby, você quer jogar na seleção, não adianta você fazer faculdade aqui em Campo Grande, você tem que ir pra São Paulo, né? Pra ele querer uma faculdade melhor, pra ele estudar melhor usando o esporte. Mas então hoje meu objetivo é sempre fazer um jogo a mais pra poder dividir o campo com ele, né? Que bacana. E aí, cara, de mercado, a gente teve esse boom durante a Olimpíada, durante o pré-olímpico, os 4 anos que antecederam ali de 2012 a 2016, a gente teve um boom muito grande. Teve uma campanha massiva da Confederação, colocando as escolas públicas, colocando as escolas particulares e tudo. E foi muito legal. A gente chegou aqui no estado, a gente chegou a ter 9 times. 9 times? 9 times aqui no estado. Quantos que nós temos hoje? Hoje, cara, ativo realmente, assim, a gente tem Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, todo mundo capenga, todo mundo se reerguendo. Uhum. A gente teve uma fase de queda mesmo. Aqui em Campo Grande nosso time envelheceu, a gente não conseguiu renovar. E aí Dourados a mesma coisa, muita gente vai tendo mais compromissos, é filho que nasce, aquela coisa, o cara para. E então hoje a gente está se ajudando, hoje a gente joga campeonato juntando atletas do Campo Grande com o do Dourados. E o Três Lagoas que está com um projeto agora juvenil muito bom, tá com o apoio das empresas que estão se instalando lá, as empresas de celulose. E aí eles estão com um projeto juvenil muito bom. Então hoje tem esses 3. A gente tinha polo em Ponta Porã, Maracaju, Corumbá, São Gabriel. Não lembro quais eram as outras agora de cabeça. Todos esses apagaram. E no resto do Brasil, aconteceu a mesma coisa. Muitos lugares, muitos times acabaram realmente, ou hoje estão funcionando nesse formato assim, 5, 6 guerreiros ali que não deixa a peteca cair. Mas é bem difícil, cara. A gente tá com... E hoje é engraçado isso, né? Hoje a gente tem muito mais informação. A ESPN transmite todos os grandes campeonatos de rugby hoje. Na minha época, cara, eu demorei acho que 3 ou 4 anos para assistir um primeiro jogo de rugby ao vivo. A gente recebia fitas que vinham de fora. O irmão desse colega que estudou em Assunção, o irmão dele mora lá, ele gravava jogos e mandava a fita pra gente, ainda de videocassete, pra gente assistir aqui. Pra ver um jogo de rugby ao vivo mesmo, demorou um tempo. E hoje não, cara, hoje transmite Copa do Mundo, hoje transmite tudo, só que a gurizada hoje tá praticando menos esportes, né? A gente tá com um projeto de rugby juvenil lá no Estoril também, já desde o meio do ano, e tá bem difícil arrumar atleta, cara. É que assim, o que eu vejo também é uma geração mais sensível, né? Também. O esporte, o rugby, ele Ainda mais eu leio arte duro, né, cara? Um futebol, o pessoal já sofre, você imagina um rugby. E aí pra você, né, conseguir colocar que é um negócio legal e pra não convencer, mas pra mostrar que aquilo realmente tem um efeito importante, interessante, eu vejo que acaba sendo difícil. Cara, tem muito preconceito do pai também, dos pais no caso, que às vezes, é engraçado, que às vezes você fala assim, vamos levar seu filho pra jogar rugby e tal, e o pai fala assim, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Aí você explica mais ou menos, não vou levar não, é muito violento. Fala, mas como assim, você nunca ouviu falar? Como é que você tá falando pra mim que é violento? Enfim, cara, não isso é uma visão que o pessoal tem. Inclusive eu falo assim, o jogo no profissional, as regras do rugby protegem muito a gente. Então assim, eu não gosto de chamar de violência, vamos dizer assim, a intensidade física do rugby, por exemplo, desse contato físico, ele é menor do que no futebol americano. Apesar do capacete, de toda a proteção, de tudo mais, as regras nos protegem.
Uhum. Então, assim, por exemplo, o contato físico, o tackle nosso, você não pode só dar aquela ombrada. Você tem que abraçar abaixo da linha do ombro, você tem que abraçar e ir ao chão junto com a pessoa. Quando você vai ao chão, você automaticamente tá protegendo ela. Uhum. É diferente, por exemplo, daquele que só chega e dá uma ombrada, a pessoa cai de pescoço. No chão. E assim, graças a Deus que tem essas regras, porque se com as regras de você proteger o adversário, a gente já tem poucas chances para jogar, se você começa a lesionar os seus adversários, você tinha acabado faz tempo já. E a gente fala assim, a gente não, exatamente, a gente não quer machucar nenhum, mas a gente vai usar o máximo de força física pra tentar ganhar de você. Se prepara, né? Cara, mas eu vou te falar, não é diferente de nenhum outro esporte, assim, as principais lesões que tem é joelho, que é de qualquer esporte, e aí uma que é um pouquinho mais específica do rugby é a de ombro, né, por causa do contato físico com o ombro pra derrubar, mas o principal é o joelho. Joelho, olho, crânio e dedo. Não, lesão, tô falando lesão, né? Um supercílio cortado, um negócio, isso não é lesão, isso é amanhã, isso é um olho roxo, isso aí Faz parte do contexto do a gente futebol. já nem liga mais. É engraçado que você assiste na TV, os caras estão tomando ponto na cabeça e dando risada, né? Pro jogo e dando risada. É assim. É um outro espírito, né? Eu vejo que o rugby, ele leva realmente um outro conceito, uma outra forma de você interagir com o seu adversário em si, sabe? É diferente do futebol, de algumas outras modalidades que a gente está acostumado. O respeito àquele que está ali opondo você naquele momento, ele é muito grande. Eu acho isso muito bonito no rugby. A gente tem um conceito muito forte para nós que é o seguinte: se não tiver o adversário, não tem jogo e eu não vou poder me divertir. Quer dizer, o que eu gosto de fazer é jogar rugby. Se não tiver um adversário, eu não vou conseguir jogar. Então, eu vou receber esse cara da melhor maneira possível. Ele tá vindo aqui me proporcionar o meu hobby. Eu tava vendo, eu tava assistindo o jogo de domingo do Flamengo e Atlético. Pô, chegar lá cara tacando pedra, tacando copo de mijo, xingando. Fala, meu irmão, se não tiver um Flamengo e Atlético aí, você vai assistir o quê? Quando ficou parado na pandemia, tava, não tem um futebol pra assistir. Aí você vai xingar, você vai tacar pedra, vai tacar foguete no cara? Não faz sentido. Pois é. O rugby tem muito essa noção, então a gente respeita o adversário. É legal você ver, apesar de todo esse contato físico, uns caras grandes pra caramba, o respeito ao árbitro, e são coisas aquilo que eu falei das empresas, né? Por que no currículo de uma empresa da Europa vale muito você jogar rugby? O rugby, por exemplo, não existe conversar com o árbitro, só quem conversa com ele é o capitão. E é senhor, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O árbitro vai responder, senhor, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não vai ver aquela coisa xingando e dedo na cara e não sei o que, não tem isso. O cartão amarelo no rugby são 10 minutos fora de jogo. Então, assim, e é muito legal. O cara tromba, faz alguma jogada irregular, o árbitro, 10 minutos fora. O cara nem olha pro árbitro, ele abaixa a cabeça e sai correndo. E vai lá no banco. Se tu bem, não fica conversando. Ele não faz nem ele não faz nem assim. Nem assim que ele não faz. O cara deu o amarelo, ele abaixa a cabeça e vai sentar. Às vezes ele toma o amarelo porque falou alguma coisa. O juiz faz esse sinal. Toma, amarelo pra você. Acabou, não tem essa, entendeu? Você quase não tem briga. Às vezes tem assim, igual eu te falei, tem uma entrada que, foi desleal. O cara, ou por vacilo do cara, ou por maldade do cara. Aí os dois se seguram assim, um pela camisa do outro, dá um chacoalhão e tal. O árbitro vem, vai pra lá, chama o capitão, não quero mais. E acabou. Não tem aquela coisa de maloqueiro, já chega um da voadora por trás e tal. Não tem isso, cara. Isso pra criança, pro adolescente é muito bom. Sim. Você entendeu? Você vai estar ali, você vai ter o trabalho em equipe, você vai ter essa disciplina, entendeu? Só que um problema hoje, tirando as brincadeiras que a gente fez, é justamente tá cada vez mais difícil você ter adolescente praticando esporte. Quando é criança, é aquela história, o pai coloca na escolinha de futebol, de judô, de capoeira, enfim, para o tal do gastar energia, porque o pai não quer chegar em casa e ter trabalho de brincar com o filho. Então ele coloca numa escolinha. Só que aí quando chega no ensino médio, ele tira. Porque hoje o ensino médio, principalmente nas escolas particulares, ele é integral. Aí o moleque sai da escola, ele tem reforço de redação, aula de inglês, aula de não sei o que, de não sei o que, não sei o que, e ele para de praticar esporte. E aí a gente tem uma gurizada hoje com 15 anos sedentária, aí com ansiedade, com depressão, com estresse, faz uma prova de vestibular, não passa, tenta se matar. Quer guardar os bolsos? Exatamente. E os pais não enxergam isso, cara, entendeu?
E a aula de educação física, no meu tempo eram 3 aulas por semana. Hoje você tem uma, e mesmo assim... Quer dizer, não dão a importância devida pra... E não é culpa do professor, é culpa da escola, né? É a grade, né? O professor, ele só recebe... Cara, quando eu fiz estágio no ensino médio, eu falei, meu Deus me livre de entrar numa escola da aula. Não, eu admiro o professor de educação física da escola, cara. Você tem que ter um... Pô, no infantil foi lindo, cara. A gurizada te ama. Professor, prof, vem te abraçar. Cara, quando chegou no ensino médio, aquela molecada, pô, no celular, você chamava pra jogar a bola, né? Fazia a cara de samambaia. Falei, não, isso aqui dá lugar pra mim, não, eu tô fora. Não, e o engraçado é que, assim, parece que o professor de educação física, ele tem um merecimento menor do que os outros, né? Porque, assim, dentro da sala de aula, aí tem lá professora de matemática, não sei o quê, tem um respeito. Chegou a educação física, cara, é loucura. É a boiada, briga. Mas, cara, isso foi muito culpa de quem antecedeu a gente também. Sim. Aquele cara que... Pô, a minha escola, por exemplo, são 8 anos de escola, né? 8, 9, no meu caso, 12. É reprovadinha ali. Não, tô brincando. São 8 anos ali, 9 anos, né? Do pré até o 3º ano. Cara, a vida inteira eu fiz o Quarteto Fantástico. Era futsal, handball, basquete e vôlei. Nunca um professor de educação física meu me apresentou outra coisa. Ou quando não era isso, era... Tá aqui a bola de futebol pros guri, tá aqui a bola de queimada pras meninas, ou a bola de vôlei pras meninas, quando não era isso. Então, assim, foi culpa dessa galera que hoje tá desse jeito também. Deu uma avacalhada, né? Tipo, eu lembro na minha época, assim, se você fazia bagunça na aula de matemática, o professor falava, você não vai pra educação física hoje. Mas peraí, cara, por que você tá mandando aula de up dela? Da onde você tirou isso? Mas acontecia, né? O professor de educação física, ele era tão largado de lado, que o professor de matemática falava, você não vai pra lá. Mas peraí. O cara podia aplicar prova, o cara podia contar a história dos esportes, o cara podia contar um monte de coisa. Ele podia fazer, além da prática esportiva, ele podia fazer teoria também. Ele não fez. A mesma coisa na academia, cara. Quando eu dou curso, eu falo muito disso, eu falo muito de postura, cara, de ambiente, de você sentar com um médico e ser capaz de conversar com esse médico. Só que a galera muitas vezes não quer estudar. O cara pega o CREF dele e nunca mais estuda na vida. Aí ele usa aquele CREF como um distintivo de polícia. Quando alguém discute, quando vem às vezes tem um marombeiro que estuda fisiologia, porque ele gosta, ele é apaixonado pelo que ele pratica. Tem mais conhecimento do que... Tem mais do que o cara. Aí ele vai e fala uma coisa, aí o cara fala, cala a boca, você não tem CREF, e dá o distintivo na cara dele. E aí, se fosse sinônimo de absoluta competência, né? Meu irmão, eu tenho a faculdade, pra mim é igual aprender a dirigir, sabe? O fato de você ter uma habilitação não quer dizer que você é um bom motorista. Não. Só quer dizer que você está permitido a dirigir. Sim, exatamente. Pra mim, a carteirinha do CREF é isso. Você está permitido a trabalhar na área. Agora que você vai começar a estudar e ser um bom profissional. Sim. E a galera para muitas vezes. Cara, e a faculdade, velho? É muito fraca. A faculdade é base, né? É base. Você tem que estudar. Cara, eu vou te falar hoje, pô, tirando a parte teórica ali de fisiologia e de biomecânica, o que eu aprendi na faculdade não dá nem 10% do que eu aplico hoje. Sim. Foi tudo que eu aprendi depois, no pós-faculdade. Que parece que precisa ter um start, né? Uma base para você iniciar, para aí você desenrolar a vida. E aí eu vejo assim que até dentro da própria faculdade você já começa a ver quem que vai ter algum destaque ali ou não, né? As pessoas que têm interesse. Aí o pessoal fala assim, pô, o advogado tá sendo motorista de Uber, né? Como se fosse uma desqualificação, vamos dizer assim, por conta daquilo que o cara conquistou dentro de um banco de faculdade. Cara, mas tá, ele se formou, mas o que ele fez realmente? Porque quando você tá na faculdade, as pessoas estão te olhando. Se o seu professor vê que você é bom, ele já vai te encaminhando, sabe? Então, se você é o cara que só colou e passou e conseguiu ter alguma coisa, cara, você vai trabalhar em qualquer outra coisa, se sujeitar. É o que eu falo muito de postura. Você assiste um filme hoje, uma novela, qualquer coisa que aparece um personal trainer, o que ele tá fazendo? E o quê? Ele tá tentando dar o golpe do baú na velhinha. Entendeu? A tia do iPhone, e se é a menina também, tá pegando o cara casado, pra ganhar uma mesada, velho. É o que aparece na TV do personal trainer, cara. É sempre assim, é sempre um cara 71, vê essa mesma historinha. Cara, é sempre um cara 71 querendo ganhar o perfume da cororeia. Ó,
Meu irmão, aí é culpa nossa, cara. O bonitão, ou a bonitona, né? Aquele estereótipo. Nossa, aí é culpa nossa, porque volta e meia você abre a internet, vai ver notícia, tá lá. O personal tomou um tiro do marido da amante. É. Entendeu? Pô, volta e meia você vê essa história. Então eu falo isso muito quando eu vou dar curso. Ah, cara, tenha postura. É. Sabe? Estude para você saber conversar, para você saber debater. A coisa que eu falei do professor de matemática acontecia muito com a gente do médico. Então às vezes vinha a pessoa treinar com você, ela chegava com um papelzinho assim. Tem um que eu adorava, que era fortalecer o joelho, mas é proibido agachar. Aí mas peraí, como assim? Como assim? Aí tem uma piada que o pessoal fala assim, né? Pergunta pro seu médico como é que você vai fazer pra cagar, se você não pode agachar. É verdade. Entendeu? É um movimento tão funcional, e é um dos principais que vai sarar seu joelho. A questão é como você vai fazer. Não é o que você vai fazer. Deve ser por isso que cavalo não tem dor de joelho, caga em pé. Exatamente, não tem problema de joelho. Sim, né, viu? Mas, cara, isso acontecia muito. Comigo não acontece mais. Com essas pessoas do meu convívio que eu citei aqui, não acontece mais. Quando eu recebo hoje, já de alguns ortopedistas, primeiro que eu telefono para ele, né? Ou mando mensagem no WhatsApp, eu falo assim, boa noite, meu nome é Rafael, sou o personal trainer, vou atender a fulana, sua paciente e tal. Queria que o senhor me dissesse como que o senhor está treinando, como é a lesão dela, pra gente trocar uma ideia aqui e ver como eu vou prosseguir com ela. É a primeira coisa que eu faço. Então eu já estabeleço esse contato com ele já se assusta, né? Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, eu trabalho muito com dor lombar. E aí o médico, com medo da musculação, porque ele tem essa mesma visão da novela, ele fala assim, não, você não vai fazer musculação não, você vai fazer pilates. Porque o pilates já está consagrado como uma boa atividade para isso. Mas a musculação é tão boa quanto o pilates, desde que feita com uma pessoa responsável. E aí eu brigo com a minha galera, eu falo, cara, vocês querem ganhar igual médico, vocês querem ter respeito igual médico, comporte-se como tal, estuda. A outra coisa que eu falo muito é sobre especialização, igual eu tô falando aqui para você, eu trabalho com a performance esportiva, né? E aí essa parte da lesão, do pós-lesão, ela entra na performance, porque a pessoa com dor não consegue ter performance. E eu me especializei nisso, cara. Se você me procurar para emagrecer, eu não sei, eu vou passar para outro treinador. Se você me procurar, você falar para mim, eu quero competir no fisiculturismo, eu vou te passar para outra pessoa, porque eu não sei fazer. Eu me especializei nessa área. E aí você vê muito personal que atende, de mamanda caducando, para emagrecer, para ganhar massa. Tudo, né? Mulher grávida, idoso, o cara atende tudo. Aí no intervalo desse ele vai dar uma aula de hidroginástica, ou uma aula de bicicleta, ou uma aula de dança. Meu irmão, quem faz tudo não faz nada direito. E aí eu uso exemplo, assim, toda profissão, eu nem gosto, por exemplo, tá estabelecida que a nossa profissão chama profissional de educação física. Eu odeio isso, eu falo, eu não sou profissional de educação física, eu sou personal trainer. Essa é a minha profissão. Porque, cara, a engenharia, ela é específica. Você vai fazer a faculdade, você vai fazer civil, naval, elétrica, enfim. Direito, você vai se formar, você vai trabalhar com previdenciário, criminal, enfim, você vai para cada área. E medicina, a mesma coisa. Aí eu falo, por que a educação física você vai fazer tudo de tudo? Você especializa numa área, se especializa num tipo de cliente específico. Né? Eu atendo homens acima de 40 anos que praticam esportes. Essa é a minha linha de trabalho. Né? Não dá para eu... de repente uma mulher me procurar falando assim, eu quero correr e tal, não sei o que. Dá para atender? Dá, porque o objetivo tá alinhado. Mas eu não vou pegar essa mulher que fala assim, eu quero emagrecer, eu tô 20 quilos a mais, eu quero emagrecer, quero botar o shape do verão. Desculpa, eu não sei fazer isso. Vou te passar pro meu amigo aqui que é bom nisso aí, que só mexe com isso. Entendeu? Se as pessoas não fizerem isso, não vai crescer a nossa profissão. E é aquilo que eu te falei, a tendência é nos próximos anos a gente realmente chegar nesse patamar do médico, do fisioterapeuta, desde que a gente dê a contrapartida, né? O profissional tem que dar essa contrapartida. Mas por causa disso que eu te falei, hoje está comprovado que o exercício físico é fundamental para como prevenção e para qualquer diagnóstico também, como remédio também. Está provado. E aí a gente precisa estudar isso. E a gente precisa ser capaz de atender isso. E aí a gente vai chegar nesse patamar. As pessoas, elas cada vez tendem a se acomodar, né, dentro daquilo que elas concluíram ou finalizaram. Na verdade, assim, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não quer sair da zona de conforto, ele quer manter a segurança ali, falando, não, aqui tá bom, não precisa, quer descansar.
E aí você dar um passo a mais é algo muito difícil. Então, eu vejo que muita gente acaba não procurando um nicho específico para se especializar ou para se aperfeiçoar naquilo. Preguiça, né? Existem pessoas, claro, que a gente compreende que tem algumas atividades, tem a questão de tempo, mas se você não focar num nicho e não for bom naquilo, você pode até pegar, igual, por exemplo, você falou do condicionamento de alguma outra pessoa que não esteja exatamente nesse perfil. Homem, 40, né, que tem esse estereótipo. Você pode até pegar uma ou outra pessoa para fazer aquilo, mas você pode até saber o caminho das pedras, mas compreender como precisa deixar a pessoa naquele jeito que ela almeja já é uma outra situação, sabe? É uma outra questão. Então, ter profissionais especializados para fazer isso é cada vez mais importante e fundamental. E a gente precisa entender uma coisa que muito profissional não se toca, não se liga nisso. Você não atende músculos, você atende uma pessoa. Então, assim, eu atendi recentemente um atleta profissional de futevôlei, vou mandar um abraço pro Maldini, 21, 22 anos, cara voando no auge da forma física, e aí com ele eu gastava tudo que eu sei, né, cara? Eu falava, nossa, maravilha, aqui eu vou gastar tudo, porque é um atleta profissional, ele não tem que estar gostando da aula, eu não tô nem aí se ele brigou com a esposa dele, eu não tô nem aí se ele brigou com a esposa dele, eu não tô nem aí pra nada, ele vai fazer o que eu mando, ele é profissional. E toma de chicotada e vai fazer. E aí eu me divertia, né, cara? Era a aula que eu mais me divertia. Só que o outro cliente é diferente. O outro cliente, às vezes, tá com a empresa, tudo detonado. Você tem que ter essa percepção. O cara chegou. Às vezes você programou um treino de choque, que a gente fala, um treino que vai ser muito intenso. Dentro da sua periodização, né? Que é aquele plano de longo prazo do treinamento. Dentro desse planejamento, hoje estava um treino de choque. Aí você chegou lá pra mim, já meio cabisbaixo, olhei pra você, ou eu já te vi no estacionamento da academia brigando no celular. Cara, não vai sair. Não vai sair o treino que eu programei. E aí você tem que ter essa percepção pra você entender que esse aluno não vai dar. Sim. Você vai tentar tirar o melhor dele. O melhor dele aquele dia, às vezes, é muito pouco. Mas você vai fazer. E a outra coisa é que ele tem que sair do seu treino melhor do que ele chegou. Sim, sim. Seja física ou seja emocionalmente. Mas isso é muito legal, porque você fala de... quando você diz tudo isso, pra mim eu tô entendendo bom senso, sabe? Nessa perspectiva toda. Porque o que acontece? É exatamente essa ideia, você sair melhor do que o que você entrou. Então você sai da tua empresa, tá estressado por alguma coisa, tá nervoso com alguma coisa, aí você fala, vou pro treino pra tentar relaxar, e lá você fica pior, aí você vai 2, vai 3 vezes, e assim você fala, não vou mais, Tá louco. não tem necessidade, O que você falou do nosso cérebro querer descansar, isso aí é uma pura realidade. O nosso cérebro, ele não quer evoluir, ele não quer melhorar. A nossa programação básica, ele quer manter você vivo. E aí, para ele, não tem por que você levantar de um sofá e gastar energia se não for para caçar alimento. Você é bobo? É bobo, entendeu? Você vai gastar energia para quê? Fica aqui no sofá, tá gostosinho, come mais um chocolate, assiste um Netflix e tal. Não tem porquê, a não ser com o tempo. Por isso que eu falei aquela hora da pessoa fazer por 3, por 6 meses, academia, cada um vai levar um tempo, também não tem aquele papo de 21 dias, tá? Isso aí é papo enfim. Cada pessoa vai levar um tempo. Aquilo ali vai entrar, o seu cérebro vai se acostumar com isso, ele vai entender que isso é bom pra ele, que essa energia que você vai gastar não vai fazer mal pra ele, que você vai repor depois, e aí ele vai começar a sentir falta, igual eu falei, aí vai ter aquele dia que você vai faltar e você vai ficar com peso na consciência. Mas vai demorar, cara. No começo, teu cérebro vai tentar fazer você desistir. É por isso que você tem que partir pra disciplina. Não é motivação, é disciplina, cara. Você fez aquele compromisso com você e a academia tem que ser isso, cara. Sabe, a pessoa fala assim, eu não gosto de academia. Irmão, academia são 3 horas por semana, ou meia hora todo dia, é o que recomenda a OMS, mas no normal, para quem trabalha com personal trainer, são 3 aulas por semana, na maioria das vezes. 3 horas. A maioria das pessoas trabalha 10, 12, num trabalho que ela não gosta, pô. Por que ela não pode ir 1 hora na academia? Exatamente. Entendeu? Não faz sentido. É uma autossabotagem absurda, né? E é uma coisa assim, mas não tem que gostar, você tem que fazer. É menos um remédio, pô. Você não é criança. Você não tem que gostar de academia, você tem que fazer academia. E acabou. Por isso muito que eu incentivo os meus clientes a fazer um esporte.
Porque aí ele sabe que ele tá fazendo academia, ele pode não gostar, a mesma coisa que eu. Eu continuo não gostando de academia, mas eu gosto de jogar o rugby, eu gosto de jogar meu futevôlei, eu gosto de andar de bicicleta, e eu sei que fazer academia vai me permitir fazer tudo isso da melhor maneira possível. Entendeu? Você vai conseguir render o seu melhor nessas atividades que E você por mais tempo, eu vou continuar praticando, eu não quero. Eu já olhei assim, tem campeonatos de veteranos de 80 anos no mundo, de rugby. Que legal. Eu quero estar lá nesse campeonato. Você entra em campo, dá 2 corridinhas de 10 metros e vai beber. Pronto. Vem só parte do campeonato. Você tá fazendo isso hoje em dia, né? Você só treinando pra quando chegar nos 80. Acho que é o joelho aqui, tá? Que barbaridade. Não, mas é legal, esse contexto, esse espírito, principalmente no caso, né, do rugby, assim, ele é bastante envolvente, bastante interessante no Martinez. Eu acho que as pessoas ali se acolhem. Você tinha comentado antes que você fez crossfit, você se considera um crossfiteiro? Eu marquei bem isso que você falou, porque assim, eu não lembro da nossa fase de amizade, você falou, eu fiz crossfit. Então eu queria que você falasse. Você me pegou mentindo. Queria que você fez esse crossfit. Não, eu não acho que você tá mentindo, eu acho que você escondeu uma fase da sua vida, você não queria que os assessores soubessem. Tinha muito preconceito ainda, cara. Não, cara, eu fiz um pouco, mas foi bem pouco, cara. Foi coisa de 2, 3 meses. Justamente por isso que eu falei, eu achei que era a preparação física que eu via os atletas fazendo. E fui fazer. Mas eu gostei, cara. Eu falo assim, eu, por exemplo, como eu não gostava da musculação, eu gostei do cross. Método do crossfit. Só que hoje eu entendo que não é o que cabia pra mim. Uma pergunta que me fazem muito no Instagram é isso, assim. Já ouvi de praticante de jiu-jitsu, de futebol, de vários esportes, assim, o que é melhor para preparação física, se é a musculação ou o crossfit. E aí eu falo assim, tudo dentro do treinamento depende, né? Eu falo assim, depende do que você está chamando de musculação. Porque o que eu faço é musculação, entendeu? A gente está ali trabalhando, carregando pesos, como eu falo, fazendo treinamentos de força. Então é uma musculação. Eu chamo de treinamento de força, porque a musculação meio que se convencionou que é aquela coisa voltada para a hipertrofia, né? Por causa de mídia, por causa dos filmes, por causa de tudo. Hoje as pessoas entendem isso. As pessoas acham que musculação é para hipertrofia. Tanto que até hoje ainda se briga, né? O que é melhor para emagrecer? O cardio ou a musculação? Não sei, enfim. Mas é muito por causa disso. Se você estiver falando da musculação desse formato, essa musculação tradicional, que você trabalha só exercícios isolados, e principalmente em aparelho, você está sentado, você está deitado, você está numa máquina, essa não é a melhor opção para você praticar esporte. Aí se for comparar essa musculação com o crossfit é melhor. Porque aí o crossfit você vai trabalhar mais habilidades, mais capacidades físicas. Você vai trabalhar alguns exercícios de potência, um pouquinho de velocidade, um outro de força. Então nesse contexto vai ser melhor. Mas o crossfit também não é específico para sua área. Você praticar crossfit para fazer, sei lá, para fazer corrida de rua ou para fazer judô, é a mesma coisa que você fazer natação para melhorar no basquete. Você entendeu? Ele não é específico. Então aonde que vem vem a terceira via, que é esse trabalho que eu faço, que é a preparação física esportiva. A gente faz exercícios comuns à musculação, só que a gente trabalha mais com os exercícios complexos, que vai ter mais demanda neural. Tipo assim, agachamento, terra, aí algumas variações de levantamento de peso olímpico. Eu uso muito o kettlebell, uma ferramenta que eu adoro. Então você vai mudar variáveis, você vai fazer um agachamento saltando, sabe? Você vai mudar, você vai trabalhar reatividade, velocidade, força, potência, depende da demanda do seu esporte. Aí vem qual é a demanda do seu esporte? É um esporte cíclico, como a corrida, o ciclismo, ou a natação, não é um esporte acíclico como um esporte de campo, um futebol, um rugby, um futevôlei, um beach tênis. Então qual é a demanda do seu esporte? Você precisa de mudança de direção? Você não precisa de mudança de direção? E aí dentro da preparação física a gente vai fazer isso especificamente. Né? No crossfit, o crossfit treina para ele mesmo. Ele não treina para outro esporte, ele treina para o crossfit. E a musculação, se for aquela tradicional voltada para a hipertrofia, ela na maioria das vezes ela tende a te deixar lento e sem coordenação motor. Você pode ver agora essas lutas que tá tendo de famosos aí, de pseudo famosos, né?
Você vê os bodybuilder lutando, cara, os caras não sabem bater palma com as duas mãos, Tem que ser uma mão parada e a outra batendo, senão o cara erra. Você já viu, cara? Você chegou a assistir alguma? Ou duvido. Tem um maluco que é até aqui de Campo Grande, cara, gente boa pra caramba, eu gosto dos vídeos dele. Mas lutando, cara, é feio demais. Não, é feio demais, cara. Parece aqueles monstros do Jaspion lutando, sabe? Sabe quando ficava gigante lutando com o Tylion, assim? Cara, os caras dão um soco assim, por quê? A vida inteira ele treinou de madeira isolada. Ele treinou o bíceps, ele treinou o tríceps, enfim. Ele treinou músculos isolados. E aí, na hora da demanda esportiva, que ele precisa conectar esses músculos, ele não consegue, porque ele não trata coisas. Nem com o cérebro. Não consegue. Exatamente. Então, essa é a grande diferença de um treinamento. Só que o que eu faço também é musculação. A musculação é muito ampla, cara. Muito ampla. Só que é aquilo que eu te falei, né? Os profissionais, alguma parte, uma grande maioria, só sabe trabalhar a parte estética, só a hipertrofia. Sim. Eu, no meu caso, a hipertrofia, ela é vamos dizer assim, é um efeito colateral, entendeu? Eu não treino. Ela é consequência do exercício que eu tô fazendo para outra função. Uhum. Dentro disso que você contextualizou, esse é o conceito da X-Move? Exatamente. É a união, por isso que a gente chama de sistema X-Move. Porque é a união de vários métodos, né? Várias linhas de trabalho. A gente não quer chamar de método porque método é fechado, né? O método você tem que reproduzir ele exatamente da mesma forma que você aprendeu ou que você testou. A gente chama de sistema X-Move por causa disso, a união de vários métodos. São mais de 30 cursos nacionais e internacionais que a gente fez, fora o estudo diário, né? E aí essa experiência que a gente tem desde 2017, né? Já são mais de 100 pessoas que a gente já atendeu. Então, toda essa experiência agregada a esse conhecimento, a gente desenvolveu esse formato de treino que a gente vem aplicando. É um treino onde a gente também, igual eu falei, estimula ali a conversa, a resenha das pessoas, nossos alunos. Sempre se a gente está dando aula no mesmo lugar, um aluno conversa com o do outro, a gente dá palpite na vida um do outro, para essa pessoa se sentir bem na academia também. Uhum. Né? Todo mundo fala assim, já teve até pesquisa nesse sentido, de qual era a primeira, segundo motivo de alguém buscar academia. E aí muitas vezes a pessoa falava, o primeiro era emagrecer ou colocar o shape, mas no segundo quase todo mundo colocava a interação social. Quase todo mundo. E o erro de muita academia é isso. Eu mesmo, quando eu era moleque, eu era tímido, fui perder a timidez depois de velho. Mas quando eu era moleque, eu era tímido, cara. Às vezes eu entrava na academia, ficava 6 meses, 1 ano e não trocava um bom dia com ninguém. E aí o pessoal da academia não estimulava isso. Sim. Você tava falando do CrossFit até, tem a fama de machucar, uma fama também que não é bem assim que as coisas acontecem. Mas todo mundo pergunta, cara, por que é esse fenômeno, por que é essa coisa? Eu acredito que é muito por causa da comunidade que eles criaram. Porque as pessoas terminam o treino, aí elas sentam junto ali na academia, no box, vão conversar, vão tomar uma cerveja, vão resenhar. No final de semana eles vão sair junto, tal. E eles criam realmente uma comunidade. É a mesma coisa do beach tennis. A gente no começo lá falou de moda e tal, né? O beach tennis é a mesma coisa, cria uma comunidade. E a galera gosta disso. Até quando a pessoa vai fazer esporte individual, ela acaba entrando num grupo. A pessoa vai fazer corrida, corrida individual, bota o tênis e vai correr. Aí ela faz o quê? Ela entra num grupo de corrida. Ela entra num grupo de ciclismo. As pessoas querem isso. Qual foi uma das maiores reclamações da pandemia? Falta de interação social. Então, se você é profissional da área, você tem que pensar nisso. Igual eu falei, você não treina músculo, você treina uma pessoa. Sim. Essa pessoa gosta de conversar, essa pessoa gosta de interagir. Se você consegue desenvolver isso no seu treino, entre os seus alunos ou entre os colegas que estão ali do lado, você vai ter um cliente muito mais fiel. Vai ser muito mais fácil essa pessoa permanecer treinando com você por mais tempo. Sim. Né? Porque aí o aluno ele se sente acolhido, sabe? Ele entende que ali é muito mais do que só a questão do preparo físico, da preparação física. Ele é um ambiente onde ele se sente bem. Então, geralmente as pessoas querem estar onde elas se sentem bem. Às vezes o pessoal vai na academia e acaba fazendo 10% de treinamento, 90% de interação social. Acontece. Mas é isso aí, é isso. Chega o ponto que aquela pessoa acorda num dia com preguiça, mas ela fala, pô, eu vou lá pra ver a galera, pra ter essa resenha. Antes ou depois do trabalho, você depende do horário que ele vai. O cara, na segunda-feira, o cara acordou ali meio de ressaca por causa
do jogo de domingo que ele tava assistindo e tomou uma cerveja. Mas ele quer ir na academia pra falar do jogo. Entendeu? E aí chega lá, treina, cara. Entendeu? E o treino esse é papo de coach, mas no meu caso de treino o feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Então foi lá e fez, o importante entendeu? O sair de casa e já ter essa movimentação já de estimular, né, o corpo a ir pra academia, isso já tá valendo já. E ele não perde aquele compromisso de todo dia naquele mesmo horário ir. Uhum. Porque do mesmo jeito que a gente falou, pro cérebro é facinho também ele desacostumar, meu irmão. Ele leva 6 meses pra ele gostar do treino. Em 2 semanas ele fala, vamos ficar aqui no sofá de boa, vamos voltar que a gente entendeu? Isso aí é facinho. É verdade. Agora trazendo para um caso particular. Eu jogo capoeira, treino há muito tempo. Na verdade, estou parado também, já tenho bastante tempo, por conta dos meus punhos que eu lesionei. Então foi numa queda e machucou, triturou lá a escafoide, e aí não tratei direito, enfim. Isso já tem uns 10 anos. Então aí criou uma artrose, né, em um dos punhos. Me limita a jogar, porque não dá para fazer uma rasteira, não dá para fazer alguns movimentos que é importante colocar a mão no chão. Esse condicionamento físico, esse tipo de atividade que você faz, ele contribui para casos parecidos como esse? Cara, pode contribuir sim. O caso da artrose, ele é um dos mais complicados que tem, porque ela é degenerativa, né? Não tem como melhorar, né? A artrose é a redução ali, né? O deterioramento das articulações e ela não regenera. O que dá para você fazer? Dá para você fortalecer muito para você sentir menos os sintomas dela. Então, assim, o que eu faria, por exemplo, com relação a isso, além do treinamento, de treinar você para continuar fazendo o resto, que aí você pode, por exemplo, focar, eu não consigo fazer a rasteira, mas então vamos focar em outro golpe para deixar esse golpe melhor, entendeu? Para compensar isso que você não pode fazer. Mas além disso, eu faria, por exemplo, muito treinamento de força de pegada, de girar, né, o punho, fortalecer muito esse trabalho tanto de antebraço quanto de mão, para você sentir menos o impacto na articulação. Para quando você precisar fazer uma rasteira, você não depender só da articulação, você tem a musculatura ali atrapalhada. Entendeu? É muito semelhante. Eu atendi um cliente também que ele tem no joelho. E ele joga rugby também. E aí foi desse. Cara, eu não quero parar de jogar. Eu falei assim, você não vai sarar eternamente, não vai assim, a gente vai treinar e acabou o seu problema, mas você vai sentir menos. E aí foi isso que aconteceu. A gente treinou, e aí ele começou a conseguir correr e tal. Aí no outro dia o joelho dava uma inchadinha, botava um gelo, 2 dias depois tava bom, tava normal. Se perguntar pro médico, o médico falou pra ele, não, você tem que parar. Ele falou, eu não vou parar. Então vamos continuar fazendo, mas da maneira menos agressiva possível. Sim. Entendeu? E é isso que a gente trabalha. Eu tô atendendo um cliente, cara, tive um caso agora, esse é o meu último grande orgulho, assim. Um advogado de 63 anos, ele chegou através de uma amiga. Essa amiga minha é amiga da filha dele e me indicou pra ele. Cara, ele super gente boa, foi professor universitário, tudo, gente finíssima ele. Ele chegou pra mim, ele quase não andava, assim, ele tava com um problema na lombar, ele tem estenose lombar. Estenose lombar é o espessamento do canal ali, né, é quando ela vai engrossando e aí vai pressionando os nervos ali e vai gerando essa dor. Ele chegou pra conversar comigo no primeiro dia, Fábio, eu perguntei pra ele, primeiro já tinha perguntado pra ela o que ele gostava de fazer, aquela história, eu gosto de saber qual esporte essa pessoa gosta, ou qual atividade ela gosta pra focar naquilo lá. E ela falou, ele não faz mais esporte, mas ele fazia judô, mas não faz mais, ele gosta de viajar de moto. Falei, beleza. Aí ele chegou pra vir comigo no primeiro dia, a primeira coisa que eu perguntei pra ele é qual era o nível de dor dele naquele dia. Aí eu falei assim, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor hoje? Aí ele falou assim, não, hoje eu tô bem, eu tomei 2 tramal, 2 ele tinha tomado, e isso era acho que 11 da manhã, né? Eu tomei 2 tramal e eu tô bem. Eu falei, tá, mas de 0 a 10 quanto é? Ele falou assim, uns 7. E aí eu falei, o nível de dor dele era 6, com 2 tramal que ele tinha tomado. E aí naquele dia ele tava bem.
eu falei, mas e se entrar mal? Ele falou, se entrar mal é mais que 10. É mais que 10. Falei, tá bom. Além disso, ele tava com parestesia na perna esquerda, tava com dormência, porque o espessamento tava tão grande que aí além do espessamento mesmo, que não tem muito o que fazer, a não ser a cirurgia, mas isso, a dor vai gerando tensão em toda essa musculatura de lombar e de quadril. E essa musculatura tensa estava pressionando a artéria dele, e aí por isso a sensação de dormência. E ele tinha dormência já fazia mais de 1 ano na perna esquerda. O tornozelo dele estava com uma mancha bem feia, assim, de má circulação. E ele falou para mim, cara, minha moto tá estacionada há 1 ano e pouco, eu não ando nela, porque eu não confio nessa perna aqui, que tá dormente, é a perna de apoio no chão, né, a perna de apoio. Eu falei, ela tá dormente faz mais de 1 ano que eu não ando de moto, cara. E aí já pulei, fui em médico, fui em fisioterapeuta, fui não sei o que. Aí a amiga da minha filha te indicou. Falei, não, beleza, vamos lá treinar. Fiz ali aquela avaliação que eu fiz. No primeiro dia de treino, a gente fez alguns alongamentos, eu identifiquei algumas musculaturas que dava pra ver que estava mais tenso, assim, alguns conjuntos ali. Fizemos um bom alongamento, fizemos um pouquinho de força, algum movimento ali. E aí no final eu perguntei pra ele aquela história de você precisa sair melhor. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, nesse momento agora eu tô sem a dormência e tô com uma dorzinha 2 ou 3. Falei, beleza, isso com uma sessão de treino. Só que eu expliquei pra ele, eu falei, isso aqui é momentâneo, tá? Daqui a pouco vai voltar, tudo, mas como a gente trabalhou agora, você tá com essa sensação. Beleza, não deu outra. No final do dia, a dor voltou, a dormência voltou. Mas enfim, cara, essa dormência que durava 1 ano, em coisa de 1 mês e pouquinho, a gente tirou. Tirou a dormência do cara? A gente eliminou, cara, um alongamento, fortalecimento. Aquela mancha do pé dele reduziu praticamente a 0. Ele tava com o pé preto mesmo, assim, parecia de gangrena já. Tava muito feio o pé dele. Saiu isso aí, isso foi em outubro que a gente começou a treinar. E aí essa dor também, ele já chegava pra mim e falava, já tinha diminuído do 7 com remédio, ele já começou a chegar assim, hoje eu tá 4 sem o remédio, hoje tá 3, hoje tá 2. Quando chegou no final de dezembro, 3 meses de treino, ele já tinha reduzido para essa dor constante, essa dor crônica, que era todo dia, para uma dor aguda, que era episódios de dor. Por exemplo, ele saía da academia, 0 bala, chegava na academia sem dor, saía da academia sem dor, mas aí passava o dia inteiro no escritório trabalhando, no final do dia tinha uma dorzinha. E reduzimos para isso. Só que assim, a estenose lombar não é uma coisa que a musculação, que o treinamento vai sarar, mas deu para ele essa qualidade de vida. E nesse dezembro, no mês de dezembro, depois de 3 meses treinando, ele pegou a moto dele e foi viajar para São Paulo encontrar a filha, o Jean. Cara, que maravilha. Então, assim, é um cara que tava 1 ano e pouco já sem andar de moto, e aí em 3 meses de treino voltou a andar. Cara, você poder levar isso para a vida das pessoas é uma satisfação muito bacana. É sensacional. É um dos motivos que eu escolhi essa área. No começo eu escolhi a área esportiva, né, como eu falei e tal, mas, cara, hoje em dia eu me divido muito entre as duas. Porque é muito bacana ver essa pessoa voltando a viver bem. E aí ela tá tendo performance. Esse aí vem outra coisa, um outro equívoco das pessoas. Hoje ele é um cara fitness. E aí o que você pensa quando eu falo que ele é fitness? Você pensa num cara sarado que come frango com batata doce, né? Ou uma menina sarada que come churrasco de melancia. Enfim, o conceito original mesmo de fitness, a tradução original, ela é justamente ser capaz de realizar suas atividades da melhor maneira possível. Isso é ser fitness. Ser fitness é você ter um corpo funcional. Só que aí a mídia catou pra ela e vai adaptando ser fitness num padrão de beleza, né? Mas basicamente é isso. Esse cara hoje, ele é uma pessoa fitness. É barrigudinho, 62 anos e tal, mas ele, brinca, tá com 2 netos novinho, agacha, levanta, brinca, anda de moto, anda de jipe, coisa que há 1 ano atrás ele não estava fazendo. No final da história, achei que você ia falar, ele só não voltou a andar de moto porque ele teve que me pagar as sessões com a moto. Era uma ideia, eu gostaria. De vez em quando eu empresto a moto desse a ele, pra ele se divertir, né? Pra ele lembrar como é que é andar. Tudo tem um preço, né? Meu irmão, o papo tá muito bom aqui, eu acho que se deixasse a gente conversando ia prolongar isso por mais algumas horas. Não ia ser a primeira vez também que a gente se amanhecia jogando conversa. Exatamente.
Agora estamos num lugar mais adaptado, né, para fazer isso. Mas uma hora a gente... É que estamos na água também, né? Se tivesse um doença, o negócio, a gente ia embora. Não acabava agora. Eu fazer igual aquele outro podcast lá que dura 10 horas. Exatamente. Fecha as portas, ninguém sai. Meu irmão, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí pro pessoal, alguma dica ou algo que você veja que seja importante levar aí para quem tá nos assistindo. Cara, como eu falei já, exercício físico, ela é a melhor vacina e o melhor remédio que existe. Se você não tá fazendo ainda, para de desculpa, vai fazer. Tem modalidade esportiva para todos os gostos. Não tem como você falar que nada te adora, nada te conquista. Sabe, a gente tem os esportes de areia, os de quadra, as corridas, os coletivos de campo. A gente tem esporte de tudo que é jeito. Se você ainda não pratica, para de inventar desculpa, vai fazer, que é a melhor decisão que você vai tomar pela sua vida. Você vai viver mais, vai viver menos estressado, com menos dor e melhor. Enfim, vai melhorar tudo para você. Tá bom? É isso aí, meu irmão. Ótimas orientações. E vocês acabaram aí de assistir mais um episódio do nosso AbaiaCast com meu amigo aqui, personal trainer Rafael Martinez. Passou orientações, dicas importantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aqui no nosso canal e para os próximos episódios. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.